Como receber ou alcançar a aprovação divina? Como ser aprovado por Deus? Em meio a essa tribulação, em meio a essa luta, a essa dor, eu quero te dizer que tem como você sair aprovado. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa graça e paz e prosperidade do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te alcance com as bênçãos lindas e maravilhosas reservadas para aqueles que o teme e o busca. E é você. Tenho palavras proféticas. Eu vim para ser profeta na tua vida. Eu vim para dizer que você precisa aprender como buscar essa aprovação divina que você precisa para sair desse deserto, para sair desse poço, para sair dessa prisão, para sair dessa fornalha, sair dessa cova, sair desse sepulcro. Você precisa sair dessa situação que está te prendendo. E eu vim com palavras dos céus para mudar a tua história. Quero te pedir também que você já deixe preparado aí o copo com água sempre que você entrar aqui, para ver os conteúdos, para participar das lives, para interagir conosco. Já traga o seu copo com água, sua garrafa com água, que nós já estaremos apresentando ao Senhor. Como o propósito é esse, ainda que esqueçamos, o Senhor Deus já derrama unção no teu copo com água, na tua garrafa com água. E por intermédio da fé que você tem em Deus, que não é uma fé pequena, e ainda que fosse do tamanho do grão de mostarda, seria o suficiente para Deus operar um milagre. Mas eu falo com homens e mulheres que têm muita fé. Porque você já passou por muitas coisas. Mas tudo bem, ok, vamos lá. O que você precisa saber é como alcançar a aprovação divina. Como ser aprovado por Deus. Como não sair dessa aprovação, dessa tribulação, desse teste reprovado? Como depois dessa prova, desse deserto, já pensou o povo quando sai do deserto, entra na terra prometida, rodeia as muralhas de Jericó e elas não caem? Qual seria o sentimento, a sensação de inutilidade, incapacidade, de frustração com um Deus que havera feito tantas coisas, mas agora os reprovou em meio a um teste em que eles fizeram toda a lição de casa. É 7 voltas, depois na última mais 7, vamos fazer. Fizeram tudo certinho, aprenderam certo. Fizeram certo para agora ser reprovado? Eu estou falando com homens e mulheres aqui, que você tem aprendido certo e tem feito certo. E é inevitável você lesmraprosa, lesmehezana, kirgemabrobremamesi, remenutiacita, aleluia. É, glória a Deus, inevitável que você não alcance essa aprovação. Detalhe, escreve aqui, serei aprovada por Deus. Escreve, serei aprovado por Deus. Depois dessa mensagem, depois dessa profecia, você não terá como não ser aprovado. Não existe agora uma contrariedade, uma oposição que não te permita ser aprovada. Depois do que eu vou te ensinar aqui, eu estou aqui cheio da inspiração profética para te conduzir a esse destino da aprovação. Você tem um destino profético e maravilhoso, aonde a aprovação te aguarda. Aprovada no concurso público, aprovada na seleção para o trabalho, para a ocupação do cargo, aprovada no consórcio, aprovada no financiamento do imóvel, do veículo, aprovada para o relacionamento, para o casamento. Eu estou falando para alguém aqui, ó, que está sendo aprovado por Deus. Porque você entendeu esse mistério. Alguns já entenderam antes de eu ensinar. E outros, você vai conseguir compreender por que você foi reprovado muitas vezes.
e porque não alcançou o outro lado, porque não subiu os degraus, porque não está em outro patamar. É necessário uma conduta. Eu vou ler com você e nós já vamos entender juntos o que o Espírito Santo nos trouxe. Amém? Que ele nos traz. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26, quando João Batista vai dar testemunho acerca de Jesus. A Escritura diz o seguinte: E João lhes respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós levantar-se-á um, a quem vós não conheceis. Muito bem. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, nós temos também um relato do judeu evangelista Mateus, que diz, esse apóstolo nos diz assim: Mateus capítulo 13, eu quero ler o 14 e o 15. Então veio Jesus da Galiléia a João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo: Eu é que necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Permita-me agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E Jesus, depois de ser batizado, subiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu quando o Espírito Santo de Deus desceu como pomba e pousou sobre ele. E houve uma voz que dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, me comprazo, me deleito. Percebamos aqui que antes dele receber a aprovação de Deus, antes do Espírito Santo vir sobre ele, antes do céu se abrir e de Deus falar que ele era o filho que Deus se agradava, que ele era o filho em que Deus se deleitava, confiava, descansava, tinha esperança nele. Antes dele ter essas experiências, porque isso era a aprovação, o Espírito de Deus vir sobre ele, repousar nele, era uma aprovação. O céu se abrir era uma aprovação. O Pai dar testemunho dele era uma aprovação. Mas houve um processo antes dessa aprovação. Jesus vem para o altar de João, que era às margens do Rio Jordão, e ali Jesus se senta, sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis, tendo um reino que não era desse mundo, sendo o Salvador, tendo se esvaziado de si mesmo, mostrou isso, deu exemplo disso, entrando, se infiltrando no meio da multidão, entrando no meio da multidão e permanecendo em silêncio ali sentado entre eles, como se fosse um deles, mas tinha o total diferencial. Estava sentado, observando enquanto o primo e profeta da linhagem sacerdotal, João, ministrava. Uau, glória a Deus. Não sei se você já entendeu. Aleluia. Gostaria que você já deixasse aí teu like profético, a tua curtida. Compartilha com pelo menos 5 amigos seus. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para Deus te abençoar ainda mais. Não sei se você já pegou. O caminho para a aprovação é a atitude comportamental de um coração ensinável, de um espírito capaz de se render humilhando-se a si mesmo. Porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Há muitos de nós que não querem sentar para aprender. Há muitos de nós que só sentem um mistério quando está com o microfone na mão, quando está com a oportunidade,
Há muitos de nós que querem demonstrar sua autoridade, seu poder. Há muitos de nós que não têm recebido a aprovação por causa da exaltação, do orgulho de si, do seu poder, de sua capacidade na oratória, da capacidade de conhecimento, da amizade que possui, do dinheiro que tem, das posses que adquiriu. Tem pessoas entre nós que não é capaz de sentar para aprender. Quer se levantar para ensinar sem sequer ter sentado e ter respeitado a palavra de Deus. Os dispensores dos mistérios de Deus, porque existem dispensores. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ser considerados como os dispensores dos mistérios sagrados. E há muitos que querem receber a aprovação, sem ter feito a lição de casa. João disse, no meio de vocês tem um. Estou todo arrepiado, João recebeu a revelação que o Salvador dele, que o mestre dele, o Senhor dele estava ali. No meio dele, Salabarassuri Mikandaraia. Elebaiá pra calabarassuri micanderécia. Eredgias terremia serminécia. Elebarassuri quilécia. Albecainhandaralabai. Aleluia. Você quer a aprovação? Elebarácia. Sente-se no meio de todos. Permita-se ser ensinado. Permita-se ser reciclado. Permita-se ser aperfeiçoado. Permita-se ser instruído. Quando você vai conversando com pessoas mais idosas, e eu digo com todo respeito, eu amo os mais velhos e gosto muito de ouvi-los, quem me conhece sabe. Você vai entender que ao longo da sua amizade com essas pessoas mais experientes, mais sabidas, você vai ver que elas repetirão ao longo da sua amizade, do seu relacionamento com elas repetirão muitas histórias, muitos casos que viveram, muitas situações. E você terá que aprender algo. Ficar calado para não magoá-la, magoá-lo dizendo, você já me disse isso. Porque se ela está repetindo, é porque quando ela te contou das outras vezes, houve alguns detalhes que você não pegou. Houve alguns detalhes que fizeram com que você não absorvesse, você não aprendeu nada. Se Deus tem repetido situações na sua vida, se você tem passado processos repetitivos, cada semana a mesma coisa, cada mês a mesma coisa, cada 2, 3 meses a mesma coisa se repete, é porque Deus está tentando te ensinar. Todo o processo é pedagógico, é como na escola. Você não aprendeu a ler no primeiro dia de aula. Você não decorou o alfabeto ou as consoantes no primeiro dia que te foi ensinado. Você veio repetindo. Aliás, tudo que você sabe hoje foi a repetição. E aí você chega diante do Senhor e diz, eu quero aprovação, mas não é capaz de sentar para escutar o teu líder. É como um funcionário que entra para o trabalho e ele chegou, e você trabalhador, um empresário que iniciou um trabalho, você teve contato pela primeira vez com o seu produto de ganha-pão hoje, e você não aprendeu a área que você hoje domina do dia para a noite. Foi a repetição, foi você perguntando, se interessando, querendo saber. E agora, porque está deixando a exaltação, o orgulho tomar conta de você, a ponto de te reprovar, pois você tem aprendido com Jesus e o que te faz vencer. O que me faz vencer é saber que Jesus está conosco e que se nós seguirmos os passos dele, nós iremos conseguir alcançar. Ainda que alguém nos diga, não, você não precisa desse processo, você não precisa estar aí no meio. Você tem que vir para cá, você precisa dizer, devemos seguir o protocolo.
como nós acabamos de ler em Mateus, no capítulo 3, versículo de número, você se lembra? Versículo de número 14 e 15, João disse para ele: não, quem precisa de ser batizado sou eu pelo Senhor. E não o Senhor precisa, e Jesus disse para ele, Jesus respondeu, Jesus disse: permita-me agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Precisamos seguir o protocolo, o processo. Eu preciso dar exemplo. Eu preciso descer as águas, eu preciso ser obediente, eu preciso ser humilde. Para aprender precisa ter humildade. Para ser exemplo precisa ser humilde. Calabarassuri mindéria. Remenequia prossegue a racita labadara yacia. Ei, sente-se, que logo você estará em pé ensinando. Deus te abençoe. Siga aquilo que o Senhor Deus tem colocado em seu coração. Deus abençoe.